Olá a todos, está começando o nosso programa A Hora do Milagre. Para contatos 020 7272 1010 e aqui no meu canto esquerdo você pode escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali você poderá nos enviar o seu nome, o nome de um familiar, um problema, um pedido de oração e nós estaremos orando por você no final dessa programação. Por favor, prepare aí um copo com água, pois nós estaremos orando com vocês no final dessa programação e eu tenho a certeza que Deus ele vai ouvir a nossa oração, ele vai te abençoar. E para que aconteça na sua vida, o mesmo que aconteceu, eu digo, em termos de milagres, o mesmo que aconteceu na vida do pastor Márcio, que hoje nós vamos ter uma edição especial desse testemunho, nós teremos a primeira parte do testemunho dele, um homem de Deus, que apesar de ser de Deus, passou por muitas dificuldades, muitos problemas, e quando pensava-se que um problema ia chegar ao fim, acontecia um outro pior ainda, e esse homem teve a fé para permanecer lutando, crendo, e Deus ele se mostrou com ele, e hoje nós podemos glorificar a Deus através do testemunho do pastor Márcio. Nós vamos ao testemunho dele e nós voltaremos com vocês logo após. Meu nome é Márcio Roberto, sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus há 25 anos, casado há 22 anos. E nesse tempo eu passei em vários estados. E eu sempre ensinei a todas essas pessoas onde eu passei acerca de se manter na fé diante dos problemas, diante das dificuldades. E sem saber que um dia eu ia ser colocado à prova por conta de tudo isso que eu sempre ensinei e preguei para as pessoas. E esse dia chegou. Eu estava na cidade de Itu, fazendo a obra há pouco tempo, 9 meses, e resolvi, com a minha esposa, fazer um exame, um check-up. E fiz os exames, peguei os resultados e levei até o médico. E ele, analisando esses exames, ele, então, olhou para mim fixamente e disse assim: por acaso o senhor não está sentindo nenhuma dor no corpo, não está sentindo nada? Eu disse: não, doutor, não estou sentindo nada. Por quê? Questionei a ele. Ele disse: olha, é que aqui, vendo os seus exames, o senhor tem um problema grave no rim. Os seus rins, não era nenhum, eram os dois, estão funcionando apenas 13%. O senhor tem insuficiência renal crônica. Eu perguntei: mas como assim, doutor? Ele disse assim: olha, provavelmente isso é genético, é de família. Ele imediatamente mandou fazer essa cirurgia aqui, ó, fístula. Eu tive que, então, passar por essa cirurgia. Nunca tinha feito cirurgia nenhuma no corpo. Essa foi a primeira. E por essa fístula, eu teria que começar a fazer hemodiálise. Então, ele me encaminhou, então, para o Hospital H-Rim. E então, essa outra nefrologista, essa médica, essa nova médica, ela conversando conosco, e foi aonde que ela disse: então, ó, seu Márcio, a gente vai ter que fazer um outro procedimento, que é uma outra cirurgia, que é a colocação desse TECOF, que está aí, esse cano, na minha barriga. E aonde que eu, fazendo esse procedimento, eu também entraria na fila de doador falecido, até encontrar um doador vivo. Leva-se de 1 ano a mais de 4 anos aguardando um doador. E começou mais uma batalha. E aí, depois desse procedimento, eu tive que fazer um pequeno curso para poder operar essa máquina de diálise peitoral. É praticamente como se fosse uma hemodiálise, só que ficaria todos os dias, 9 horas por dia conectada nessa máquina. E isso levou 1 ano e meio. Passa na nossa cabeça um filme, assim, não é fácil, Você vê a pessoa ali que se está casada há anos, sempre ali na fé, e
naquele momento, né, ter que se submeter a ficar a uma máquina para poder estar vivo, né? Como eu não pude, né, ser a doadora, então a gente vê essa situação, não é fácil, não. A gente tem a fé, a gente vive pela fé, mas é uma luta. Chegava aquela hora, por volta de 9 horas, todos os dias, tinha que ter a preparação da máquina, ia lá, fazia a limpeza, a preparação da máquina, para ele poder se conectar. Você imagina, né? Há 25 anos pregando o evangelho, a palavra de Deus, e de repente eu ter que parar totalmente, né, para tratar dessa situação. E isso foi a maior luta que eu enfrentei dentro de mim, porque eu queria estar no altar, mas nesse momento, a minha esposa pode me ajudar nisso, ela conversou muito comigo, então isso me ajudou. E passado, então, alguns meses, conheci um pastor lá em Sorocaba, e esse pastor se colocou à disposição em fazer a doação do rim. E aí, conversando com ele, né, conscientizando se realmente ele queria fazer isso, porque eu não pedi, ele que se colocou à disposição. E ele, não, eu quero sim. Então tá bom. Então eu passei para ele qual seria o procedimento, marcamos o dia para descer para São Paulo, para fazer os exames, o teste de compatibilidade. Já na saída de Sorocaba, muito escuro, estava chovendo, a gente não estava em alta velocidade, estava abaixo da velocidade permitida na BR. Eu vi de longe, né, que parecia um cachorro, só que quando eu cheguei perto, não era um cachorro, era uma pessoa, um rapaz que estava caído no meio da pista. Então, eu já estava em cima. Para mim não bater nesse rapaz, eu desviei dele, só que o carro rodopiou e começou a capotar várias e várias vezes, pairando de cabeça para baixo. Assim ficou o carro, totalmente destruído, como eles dizem, deu PT, perca total. E nisso chegou os socorristas e foram para cima do carro, pela gravidade do acidente, né? Pela gravidade que ficou o carro. Então eles pensavam que tinha vítimas. E a gente falou, não, tem vítimas, as pessoas que estavam ali somos nós. Então esse socorrista olhou para mim e disse assim, olha, o senhor pode considerar que foi Deus quem guardou. Eu disse, não, eu sei que foi Deus. E eu pedi para que eles atendessem o rapaz que estava no meio da pista, até porque ele estava todo machucado. Os bombeiros então começaram a socorrer o rapaz, que já havia sido atropelado antes. Nesse dia, quando aconteceu esse acidente, nós estávamos muito felizes. E quando isso aconteceu, mais uma vez, nós tivemos que o quê? Crer que estava sendo feita a vontade de Deus. Mas um detalhe em cima disso, senhora, é o seguinte, né? Que quando eu saí do carro, veio um pensamento na minha cabeça. Que pensamento? Um dia anterior, estava tendo um grupo de pastores conversando, e eu cheguei por trás desses pastores, e eu vi um desses pastores dizer assim, ó, tá acontecendo tudo isso porque só pode estar em pecado. Tem alguma coisa errada. E quando esse pastor me viu, ele ficou sem jeito. Mas tudo bem. Veio esse pensamento na minha mente. Só que eu disse não. E foi onde que o bispo chegou, né, nos atendeu prontamente, orou pelo rapaz que estava acidentado, e conversando com o bispo, pedi ao bispo para, se ele pudesse me ceder um carro, me cedeu um outro carro, desci para São Paulo, realizamos exames, né, tanto eu como esse pastor, e infelizmente, por alguns fatores, né, esse pastor ele não pôde fazer a doação. Eu pensava, né, depois do acidente, depois que não deu certo o pastor para ser doador, eu pensei, agora vai se acalmar essa tempestade, né? E passou, só que não. Em março de 2024, a gente acordou 4 horas da manhã e eu estava conectado ainda à máquina da diálise
E a minha esposa entrou no banho. Só que quando ela entrou, ela já saiu gritando, com a mão na cabeça. Gritando e gritando. Eu vi a minha esposa de pé, né, no lado da cama, pegando uma peça de roupa e desfalecendo, caindo. O que eu tive que fazer para minha esposa não cair? Eu arranquei rápido os canos que estavam conectados em mim e aí eu fui e consegui pegar minha esposa e colocar ela deitada no chão, né? E um líquido vazando e eu ali para minha esposa não se machucar. E nisso, eu chamei uma amiga nossa, pegaram a minha esposa e levaram para a emergência e colocaram ela, então, no corredor. Foi nesse estado que ela chegou? Foi nesse estado, então, que ela chegou. Até que chegou 2 neurologistas, perguntou quem eu era, disse seu esposo, e eles falaram assim, olha, a sua esposa, ela está com aneurisma cerebral. Eles olharam bem para mim e falaram assim, olha, sua esposa pode entrar em óbito a qualquer momento. E quando eu cheguei em casa e me deparei sem a minha esposa, que sempre estava comigo em todo momento, sempre esteve. Passamos por tudo que passamos e ela do meu lado. Só que nesse momento eu não tinha minha esposa comigo. Inclusive, quem me ajudava a conectar a máquina era minha esposa, que tinha que ter uma preparação para a máquina. E agora me pegando, fazendo tudo sozinho. Não foi fácil. Não foi fácil, e repito novamente, não foi fácil, foi difícil. Quem era para ficar viúva era minha esposa, né? Por tudo que já estava acontecendo comigo. E agora estava correndo um sério risco de eu ficar naquela situação e sem a minha esposa para me auxiliar. Pois bem, amanhã nós teremos a segunda parte da continuação desse testemunho maravilhoso do pastor Márcio e da sua esposa, que passaram por momentos dificílimos, mas venceram através da fé. E é por isso que todas as quartas-feiras nós estamos tendo esse estudo bíblico dos alertas do fim. Todas as quartas nós temos buscado o Espírito Santo e nós estamos estudando, nós estamos buscando entender os sinais que estão acontecendo nos dias de hoje, tanto dentro quanto fora da igreja, porque os sinais são claros com relação à vinda do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz aqui, no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pois bem, nós estamos entendendo mais sobre esses três importantes protocolos que todos precisam ter, que é o que o pastor Márcio tem, que foi o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Ele passou por esse batismo de fogo e conseguiu permanecer. E talvez você se encontre aí agora, e nós que estamos nessa campanha da vida nova no Rio Jordão, você tem buscado uma vida nova, mas talvez você ainda não alcançou o arrependimento, talvez você ainda não se entregou para Deus através do batismo e nem recebeu o Espírito Santo. Se você passasse por uma situação semelhante à do pastor, você conseguiria vencer? Porque somente os que têm esses três procedimentos, esses três protocolos, que é o arrependimento, o batismo nas águas de verdade, como o Senhor Jesus foi batizado, e o batismo com o Espírito Santo, consegue passar por esse fogo.
E é por isso que todas as quartas nós estamos aqui em todas as nossas igrejas buscando entender mais sobre esses sinais. Agora nós estamos procurando entender mais sobre o arrependimento e eu tenho a certeza que você participando conosco será abençoado. Nós vamos a esse intervalo e voltaremos com vocês logo após para o momento da oração. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança em nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo desta palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da palavra de Deus. Às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós unimos agora a nossa fé com todas as pessoas que se encontram participando conosco dessa oração, pessoas estas que, meu Pai, se encontram passando por problemas, meu Pai, inimagináveis, situações que elas não têm com quem contar para as ajudar, que somente o Senhor, os médicos já não podem mais fazer nada, os, meu Pai, advogados, os juristas já não podem mais fazer nada, só o Senhor, a família não tem o que fazer. E eu te peço que o Senhor venha agora nesse momento, meu Pai, tocar na vida da Rosângela, meu Deus, que pede oração, meu Pai, para que o Senhor venha agir em favor da vida do irmão dela, o João Batista de Santana. Meu Pai, pede pela saúde, pela libertação dele, ele que vem passando por problemas de coração, com falta de ar, que o Senhor venha, meu Pai, agir com o teu poder. A Rosângela, que pede oração lá de Camacan, na Bahia, meu Deus, e ela te pede que o Senhor venha ter misericórdia do irmão dela, para que o Senhor venha curá-lo, remover essa dor, remover, meu Pai, esse problema do coração, que o Senhor venha agora tocar na vida dessa pessoa que, meu Pai, vive 24 horas por dia, meu Pai, com essa dor crônica, não sabe mais o que fazer, essa pessoa que foi diagnosticada com câncer, com um tumor, meu Pai, e uma operação não vai resolver, somente o teu poder curativo para remover esse mal. Eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, consagrar esta água, que ao beber da mesma, o doente seja curado, que não importa o que quer que seja, física, emocional ou espiritual, que essa dor venha sair, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja e amém, e beba dessa água aí agora com fé. Pois bem, eu tenho a certeza que Deus ele já ouviu a oração da Rosângela pelo irmão e ele ouviu a sua oração também. Mas eu gostaria de lhe convidar para estar conosco já neste domingo, aqui na nossa Catedral dos Milagres, no número 232, Seven Sisters Road, N4 3NX, onde nós teremos reuniões às 7h30 da manhã, mas principalmente às 10 da manhã, onde nós nos reunimos com toda a igreja. Você pode vir com a sua família e eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar. De onde quer que você esteja participando conosco dessa programação, tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite e recebam um milagre nessa hora.